o episódio em que eles finalmente saem da Terra 2 e revela muita coisa e com essas revelações até descarta um pouco a teoria que eu fiz. Mas depois a gente volta nessa questão da teoria. Então, bora aos comentários. Canal do Gordo! Primeiramente a gente começa lá com logo depois que o Zoom captura o Barry, ele vai e começa a passar pela, digamos, Central City da Terra 2, falando que ele está caçando o Dr. Wells da Terra 2. Isso significa que o Zoom realmente manda na Terra 2, porque ele sair caçando o Dr. Wells e muitas pessoas parece que iriam ajudar a isso. Qual que é a primeira solução que o Dr. Wells faz? Evacuar o laboratório. Ok, tá, até aí tudo bem. Nisso eles pegam o Barry da Terra 2, liberam ele vai até a delegacia, onde ele conversa com a Iris, que é a esposa dele, e eles explicam um pouco da situação. E com essa explicação, eles resolvem ir atrás da nevasca. E nessa questão deles ir atrás da nevasca, faz um pouco de sentido, porque como eu já tinha falado, nos Novos 52, a nevasca ela intercala entre ser boazinha e ser, digamos assim, malvada. Então, eles aproveitaram essa deixa e mostraram que ela ali, apesar de ser gelada, ela tem um coração. Eu achei muito engraçado a zoeira, né, que o Cisco faz, como sempre, ele chamando ela de Elsa. Eu rachei de rir nesse momento. Mas assim, tirando a zoeira à parte, a gente viu que o episódio ele teve digamos assim, um pouco mais de ação que não envolvia diretamente o Barry, mas envolvia intercalando digamos, o Jay e o Zoom e o Barry e o Cisco. Então eles intercalaram muitas coisas. E nessa questão de intercalar, nós vimos finalmente o surgimento da Velocity 9, que é a fórmula lá que nos quadrinhos é criada pelo Savage, e essa fórmula dá velocidade aí para os velocistas. Porém, isso levantou uma grande questão e muitos de vocês nos comentários argumentaram, e as argumentações foram válidas. Porque, por exemplo, tivemos algumas desconfianças em questão do Zoom, de quem é o Zoom, de quem é o Mascarado. Como a gente viu lá na cela onde o Barry estava, ele conseguiu se comunicar com o Mascarado e ele falou Jay. Aí, logicamente, o Barry começa, o Jay Garrick, não se preocupe, ele está vivo. Aí o Mascarado se revolta. Isso surgiu muitas informações falando que o Mascarado é o verdadeiro Jay Garrick, que o cara que está lá não é o Jay Garrick, na verdade é o rival, que é digamos, um flash reverso do Jay Garrick. Tá, nesse ponto fica meio confuso? Fica, mas eu vou explicar depois um pouco mais sobre essa questão digamos, uma nova teoria sobre esses acontecimentos. Mas, enfim, ali a nevasca levou eles até onde seria o covil do Zoom, e nisso eles tentando salvar o Barry. E na Terra 1 estava acontecendo lá, o Geomancer apareceu novamente, o Jay Garrick tomou a velocidade 9 e resolveu o problema, porém ela não durou muito tempo. Ele ganhou velocidade por algum tempo, mas depois ele acabou ficando cansado. Segundo ele ficou cansado e foi dormir quando o vilão lá, o Geomancer, apareceu nos laboratórios e ele não ajudou. Graças a Kathleen, que tem uma mira ruim, por sinal, né, que ficou evidente no episódio, eles conseguem capturar o Geomancer. Porém ali ressalta um pouco aquela questão do Jay Garrick, porque por que ele na verdade não ajudou naquele momento? Será que ele realmente estava dormindo? Em contrapartida, eles estavam tentando manter o portal aberto para o Flash voltar junto com o Dr. Wells, o Cisco, e foi mais ou menos isso. Eles conseguiram manter o portal aberto durante um tempo. Só que eu achei uma coisa engraçada. O Barry não estava conseguindo sair da cela.
Aí ele recebe uma motivação do Barry, da Terra 2, e ele consegue atravessar o vidro, da mesma forma que o Zoom atravessa de um lado para o outro. Nesse ponto aí, eu achei um pouco meio estranho, porque que ele não tinha pensado em atravessar o vidro antes e só resolveu atravessar depois. E uma outra coisa que ficou clara nesse episódio é que o Zoom necessita do Dr. Wells vivo para ele conseguir retirar a velocidade do Barry. E fica em evidência a necessidade do Zoom de ter mais velocidade. Eu acho que tem alguma coisa a mais por trás disso. Essa história do Zoom é muito mais, podemos dizer, obscura do que a gente imagina. Porém, como os produtores falaram e estão cumprindo, os próximos episódios estão nos revelando muitas informações que possam fazer a gente gerar muitas teorias. E eu sei que nos últimos vídeos vocês estão comentando demais sobre essas teorias. Eu li muitas teorias e concordo com a maior parte delas. E eu acho que isso é interessante, porque o episódio, ele tá sendo, digamos assim, ele tá tendo aquele segmento e de repente ali dá uma informação que pode fazer todas as teorias que a gente imaginou cair por água abaixo e gerar novas teorias. E eu acho que realmente tem alguma coisa a mais pelo Zoom. Um outro detalhe, eu tenho quase certeza realmente que o Barry conhece o Zoom. Quando ele tirar a máscara, ele vai realmente reconhecer o Zoom de alguma forma. Talvez possa, como eu falei, ser o pai do Barry, ser o Ed. Vai ser alguém que ele conhece. Algumas pessoas falaram que poderia ser o Joey. Não, o Joey não é o Zoom, porque a gente viu que ele morreu. A não ser que ele conseguiu fazer o coração dele bater tão lento, porque se ele consegue correr rápido, ele poderia fazer o coração bater lento. Eu acredito nisso, nessa possibilidade. Porém, a gente viu ali no último momento a Nevasca se tornando, entre aspas, uma heroína e tentando segurar o Zoom com o poder dela de gelo. Nesse ponto eu achei uma discordância um pouco na questão dos poderes dela. Se ela tem o poder de congelar, o Barry, quando o Capitão Frio usou a arma de gelo, fez com que o Barry ficasse mais fraco e lento. E no caso do Zoom não aconteceu dessa forma. Então eu fico imaginando realmente o Zoom tem um poder maior do que o Barry, ou digamos assim, tem alguma coisa a mais ali na questão, talvez ele seja mais forte, mais rápido, devido a ele tomar algumas injeçõezinhas de velocidade, entendeu? Eu acredito muito nessa possibilidade. Por quê? O Jay já falou que o Dr. Wells criou o Zoom. A forma com que ele criou o Zoom seria com a fórmula de velocidade que ele criou, que até então era velocidade 6. E que o suposto Jay Garrick tomou a fórmula para ficar mais rápido. Então, basicamente, nós temos aí alguma coisa a mais rolando por trás dessa história toda. Provavelmente nós teremos mais revelações, provavelmente o Zoom vai mostrar o seu real poder em breve, e com isso o Barry também vai ter que mostrar o seu poder supremo, que eu ainda acho que ele tem muito para alcançar, mas ainda não vai alcançar nesses primeiros momentos aí desse retorno da temporada, desses próximos episódios. Como a gente já viu, o próximo episódio vai ser o retorno do Tubarão Rei. E no caso, nesse episódio, supostamente o Jay Garrick morreu também, porque ser atravessado por uma mão e não morrer digamos, é complicado. Mas a gente viu ali que o Barry conseguiu salvar praticamente todo mundo da Terra 2, mas o Zoom acabou pegando o Jay Garrick. Então ali nessa questão a gente vai ter alguma motivação para o Barry tentar ir para a Terra 2. E nesse tentar ir para a Terra 2 pode ser onde finalmente surge o episódio da Supergirl. Eu não sei, como eu tô falando, é apenas especulação da minha parte, mas eu já tinha falado que antes, talvez a Terra da onde está a Supergirl não é a mesma do universo da Terra 1 ou da Terra 2.
Porém, algumas pessoas estão falando que é do mesmo universo, eu não sei. Mas o multiverso está aí para ser explorado. E como talvez o crossover não se torne uma coisa constante como em Arrow, talvez eles possam colocar a Supergirl em outro universo. É uma possibilidade que eu imagino. Mas mesmo assim, a gente pode esperar muitas coisas para os próximos episódios. A questão de quem realmente é o Jay Garrick, a gente precisa saber quem ele é, porque nesse episódio ficou evidente que tem alguma coisa com esse Jay Garrick. Será que ele não é o Jay Garrick real? Será que ele é o Zoom? Essas foram algumas questões levantadas com esse episódio. E aí, você assistiu o episódio? Coloque aí nos comentários o que você achou do episódio, se você também teve essa impressão. Apesar que muitos já comentaram em outros vídeos sobre essa questão aí. Mas eu acredito que vocês conseguiram achar muitas informações e fazer várias ligações foda. Porque eu tava lendo algumas teorias e, cara, sério, vocês estão de parabéns. Então coloca aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam desse episódio. E agora vamos ao salve. Fernando Teodoro, Thiago Nunes, Lucas Santos e Insano Gamer. Salve pra vocês e muito obrigado por estarem participando do canal. Sério, isso ajuda muito. Seu compartilhamento, like, favorito. Muito obrigado mesmo. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo, porque o que não mata engorda.